Então, liberação e transporte de gametas, nós já vimos a produção desses gametas, então, tanto no aparelho reprodutor feminino quanto no aparelho reprodutor masculino. E agora a gente vai ver como que esses gametas então são liberados no aparelho reprodutor feminino e como que eles são transportados para que possa ocorrer então o encontro dos dois gametas no mecanismo de fecundação. O que a gente vai ver também é que ao longo do que esses gametas são transportados, eles vão ter agentes que são facilitadores do transporte e agentes que funcionam como obstáculos do transporte. Então, a gente vai ver o que facilita e o que atrapalha o transporte desses gametas. Aqui nós temos um diagrama do ovário, que a gente já viu, e aqui a gente tem os folículos em desenvolvimento embrionário. Então, desde lá do folículo primordial, folículo primário, folículo secundário em desenvolvimento, chegando no folículo maduro. Nesse folículo maduro, então, rodeado pelas tecas, células foliculares, antro folicular que acumula líquido, aqui nós vamos ter o ovócito circundado pela zona pelúcida e, por sua vez, pela corona radiata, preso às células foliculares pelo cúmulo zoóforos. Então, essa estrutura ela vai ter que sair de dentro desse folículo maduro. Então, esse cúmulo zoóforos ele vai ter que ser rompido, assim como as camadas celulares do ovário, para que ele possa cair na extremidade distal das tubas uterinas. Aqui a gente tem uma imagem que nós já vimos, que é o folículo maduro, né? E aqui, preso então pelo cúmulo zoóforos, essa regiãozinha aqui é do cúmulo, células foliculares que prendem o folículo o gameta ao folículo maduro. E aqui o folículo maduro, ele aqui em aumento maior, o ovócito, essa linha cor-de-rosa, a zona pelúcida, e aqui as células, então, da corona radiata. É essa estrutura, então, que vai sair aqui, ó, de dentro desse folículo. Então, vai ter que romper todas essas camadas celulares e romper o cúmulo zoóforos. A gente vai ver inicialmente quais os agentes que fazem isso. Aqui também revisando, gente, a gente tem o ciclo ovariano e o ciclo endometrial e os hormônios que agem, então, a partir da estimulação lá da adenipófise pelos hormônios gonadotróficos, ela vai produzir na primeira quinzena FSH, que vai atuar no desenvolvimento folicular, formando um folículo maduro até chegar no 14º dia do ciclo, e no endométrio uterino vai agir na fase proliferativa, levando a um aumento gradual da espessura desse endométrio, formando as glândulas endometriais, as artérias e assim por diante. A partir sempre do que? Lá da camada funcional, que cresce por proliferação da camada basal do endométrio. No 14º dia, a partir de um pico de LH, a gente vai ter a ovulação ou a ovocitação, onde esse folículo ele sai, esse ovócito, ele vai sair de dentro do folículo maduro e o que sobra desse folículo vai dar origem ao corpo lúteo, que tem função endócrina de produzir estrógeno e progesterona, os quais vão estar atuantes junto aqui com o LH na fase de secreção do endométrio, onde ele vai aumentar um pouquinho mais de espessura para ficar pronto para receber um blastocisto, na verdade, né, que é o que a gente vai ver na primeira semana do desenvolvimento, que se forma para poder aderir e fazer implantação. Então, o que a gente vai ver? Que a ovulação e a ovocitação, ela é dependente do rompimento, então, do folículo para que ocorra a liberação do ovócito secundário. Isso vai acontecer no 14º dia do ciclo menstrual e isso é induzido pelo pico de LH lá pela adenipófise, certo? Só que o que acontece? Esse folículo maduro, a gente já viu aqui, ó,
voltar um pouquinho, ele vai ter que romper o cúmulo zoóforos e romper as camadas celulares. O que vai acontecer então? Essas células das camadas da teca interna e da teca externa, que são de tecido conjuntivo, são células responsáveis pela produção de enzimas hidrolíticas. E essas enzimas hidrolíticas vão agir no rompimento do cúmulo zoóforos e no rompimento das camadas celulares do ovário. E para poder liberar esse gameta, então, de dentro do ovário, juntamente com o quê? O líquido intrafolicular, ele tem um aumento de pressão e ele vai ajudar a empurrar esse gameta de dentro do folículo. Aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de um folículo maduro exatamente no momento onde está ocorrendo aqui, ó, a ovulação, a ovocitação. Então, aqui a gente tem o ovócito rodeado pelas células foliculares da corona radiata sendo liberado. Aqui a gente tem que lembrar que essas células da teca aqui em volta produziram então enzimas, as quais romperam essas camadas celulares, romperam o cúmulo zoóforos para permitir que esse evento acontecesse, junto com o aumento da pressão de dentro do folículo. E aqui é uma imagem real lá do ovário, no momento exato aqui, ó, que está ocorrendo a ovulação. O que sai então é o ovócito, citoplasma e núcleo, rodeado pela zona pelúcida, essa camada em azul clarinho, que por sua vez está rodeado pela corona radiata, que são células foliculares. O que a gente vai ter que prestar atenção aqui? É que para que o espermatozoide tenha acesso, então, à membrana plasmática desse ovócito, ele vai ter que romper a corona radiata e, por sua vez, romper a zona pelúcida. Então, ele vai ter que se habilitar de mecanismos pelos quais ele consiga romper essas duas camadas. Então, aí a gente vai ver o que vai acontecer com o espermatozoide que vai fecundar, ou seja, que terá a sua membrana plasmática fusionada com a membrana plasmática do ovócito para poder liberar aqui dentro o seu material genético e ocorrer a formação do zigoto a partir então da fecundação. O que ele vai fazer para romper essas duas camadas? Esse ovócito, ele caiu na extremidade distal da tuba, só que ele, diferente do espermatozoide, que tem capacidade de mobilidade própria pelo batimento do flagelo, esse ovócito que está rodeado pela zona pelúcida e pela corona radiata, que aqui, devido ao tratamento na microscopia eletrônica de varredura, eles foram extraídos, ele não tem capacidade de mobilidade própria. Então, ele depende de alguns fatores que são fatores facilitadores do transporte desse ovócito nas tubas uterinas. Quais são esses fatores? Em volta da tuba uterina existe uma musculatura lisa. Essa musculatura lisa, ela contrai estimulada por estímulos nervosos e hormonais. E ela vai contrair na direção tuba-cavidade uterina, empurrando então essa estrutura em direção à cavidade uterina. Só que lembrando que a fecundação ela ainda vai estar acontecendo nas tubas. E a formação do zigoto, que também é empurrado lá, vai formar nas tubas. As primeiras divisões celulares para formar até a mórula ainda ocorrem nas tubas. Então, essa estrutura já fecundada, que está se dividindo, também vai ser dependente dessa musculatura lisa para ser empurrada para a cavidade uterina. Além disso, no interior da tuba, ela é revestida internamente por um epitélio que possui cílios. Os cílios são especializações de membrana apicais, que vocês viram na biologia celular, que tem uma capacidade de movimentação unidirecional. E eles vão bater no mesmo sentido da contração da musculatura lisa, empurrando então esse ovócito na direção da cavidade uterina. Quanto tempo esse ovócito vai ficar viável? Aproximadamente 24 horas, mas isso é um tempo aproximado. Ele pode ficar viável um pouquinho menos ou então um pouquinho mais no aparelho reprodutor feminino. A gente continua então no link da próxima aula com os próximos slides, tá bom, pessoal?